Então, nós temos que falar agora das questões referentes à gravidez. Gravidez, parto e puerpério, que são 3 períodos importantes da vida reprodutiva da mulher, né? E que podem estar relacionados também às questões médico-legais, às questões criminais, por várias razões. A primeira razão é que a gravidez pode ser consequência de um crime sexual, de um crime de estupro, e inclusive autorizando que essa mulher realize o aborto legal, o aborto de forma lícita, como a gente vai ver. E outras questões criminais que envolvem esses períodos são até mesmo os crimes de aborto e de infanticídio, né, que circundam aqui, que envolvem essas fases da vida reprodutiva da mulher. Então, nossa banca examinadora, nossos editais sempre trazem também dentro da sexologia forense gravidez, parto e puerpério. O problema é que nós temos muita divergência sobre os marcos iniciais e finais desses períodos reprodutivos, da gravidez, do parto e do puerpério. Então, nós vamos entender essas divergências, vamos saber que isso existe para, na hora da nossa prova de delegado Minas, a gente possa, se isso cair, a gente possa entender qual é o posicionamento que a nossa banca examinadora está cobrando. Beleza? Então, nós vamos lá justamente a gravidez, ao parto e ao puerpério, começando da gravidez. Qual seria o marco inicial da gravidez? O conceito, né? A gravidez vai de quando a quando? Existem divergências, existem controvérsias. Vamos lembrar que para a medicina legal, majoritariamente, tá? Então, para começar, nada aqui é unânime. Tudo que eu vou falar para vocês aqui, não existe uma unanimidade na doutrina. Então, para a medicina legal, de forma majoritária, a gravidez começa com a fecundação. E a fecundação é a fertilização do óvulo ou ovócito, aí depende aqui, né, do termo que a gente for utilizar, da fase evolutiva desse óvulo, pelo espermatozoide. Então, a fecundação seria majoritariamente o marco inicial da gravidez, para a maior parte da doutrina médico-legal. Para o direito penal, nós temos aqui divergências, mas o marco inicial da possível proteção jurídico-penal da gravidez seria majoritariamente a nidação. Nidação, nós vamos ver o que é isso. Nidação é a implantação do ovo ou zigoto na parede uterina, no útero. Implantação do ovo ou zigoto na parede uterina. O ovo ou zigoto é a estrutura que é formada pela fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Então, percebam que é diferente a gente começar a proteger a gravidez a partir da fecundação ou da nidação, porque a fecundação acontece primeiro. A nidação acontece mais ou menos 14 dias depois da fecundação. Então, nós temos aqui uma diferença temporal, né? E é claro que isso não é unânime, isso não é pacífico, nós temos aqui divergências. Então, para o direito penal, majoritariamente a nidação, mas não de forma unânime. Não estou dizendo que necessariamente existiria crime de aborto com a interrupção da gravidez a partir da nidação, não é isso. Inclusive, nós temos STF, né, julgando uma ação que fala sobre as questões do aborto, sobre a descriminalização, entre aspas, do aborto no período de 12 semanas, enfim. Não estou dizendo que a partir da nidação a interrupção da gravidez é aborto, necessariamente, não. Vamos ver, inclusive, o que o STF vai discutir. O que eu estou dizendo é que, para o direito penal, a partir da nidação, poderia-se, em tese, proteger aquela gravidez, do ponto de vista jurídico penal, e considerar aquilo aborto, só que cada país, cada estado, estado no sentido do país, enfim, vai ter a sua tipificação do período em que vai se considerar um aborto criminoso ou não. A ideia é, em tese, em potencial, uma gravidez poderia ser protegida juridicamente ou a partir da fecundação ou a partir da nidação. E proteger nesses dois momentos, que são momentos diferentes, gera diferentes consequências jurídicas, diferentes consequências penais em potencial, ainda que cada país decida propriamente qual será o marco inicial em que se vai definir que o aborto é ou não criminoso.
ok? Então, vamos entender essas questões, ó. A fecundação, a fertilização, ela acontece aqui, ó, no terço distal da tuba uterina, que já foi chamada de trompa, né? Trompa de falópio, mas o nome correto hoje é tuba uterina. Então, nós temos aqui, ó, de verde, o ovário, a ovulação, e aí nós temos os espermatozoides, que chegam aqui na relação sexual e que vão fertilizar o óvulo. Isso é a fecundação, isso é a fertilização que forma o ovo ou zigoto. Esse ovo ou zigoto agora vai migrar, né, pela tuba uterina e vai chegar aqui ao endométrio, que é o tecido que reveste a parede do útero, é o tecido que descama na menstruação, né? Na menstruação é o endométrio que descama, esse revestimento interno do útero, e aí ele vai nidar, ele vai sofrer a implantação. E aí, quando essa nidação é bem sucedida, nós temos a gravidez. Isso vai formar a placenta, o feto, todas as estruturas fetais. Nós teremos aí o prosseguimento da gravidez. Então, percebam, pessoal, que nós temos um tempo aqui de mais ou menos 14 dias entre a fertilização e a nidação. Nós temos um período de tempo aqui, que se a gente disser que é possível proteger a gravidez juridicamente apenas depois da nidação, significa dizer que interromper a gravidez antes da nidação seria, por exemplo, um fato penalmente atípico. Afinal de contas, o direito só estaria protegendo juridicamente a gravidez, do ponto de vista criminal, a partir da nidação. Então, se eu interromper a gravidez antes, é atipicidade, fato penalmente atípico. Agora, se eu considerar que depois da fertilização, eu já posso, em potencial, ter crime de aborto, a depender do tipo de ordenamento jurídico daquele estado, nós podemos ter, eventualmente, o crime de aborto a partir da fertilização e mesmo antes da nidação. Então, percebam que esses conceitos, eles podem interferir na regulamentação jurídico-penal do aborto em determinado país. Nós vamos proteger desde a fertilização, desde a nidação, desde quando? Tá? Então, e aí a fertilização e a nidação estão relacionadas aí ao início da gravidez para a medicina legal e para o direito penal. Então, só para vocês entenderem o que é propriamente a tal da nidação, né? A nidação é a implantação daquele ovo fertilizado na parede uterina. Essa é a nidação real. Então, nós temos aqui a nidação que forma uma gravidez normal. A nidação que forma uma gravidez normal é aquela que acontece no útero. Muito bem. Agora, nós temos a gestação ou a gravidez ectópica. Fora. Topos, lugar. A gravidez fora do lugar habitual. A principal forma de gravidez ectópica é a gravidez tubária. A gravidez que se desenvolve na tuba uterina. Então, é quando a implantação, ó, acontece na tuba uterina e não acontece no útero. Essa não é uma verdadeira nidação. Então, nós estamos vendo aqui uma imagem de uma tuba uterina que foi retirada cirurgicamente porque ela se rompeu e a mãe teve uma hemorragia, a gestante teve uma hemorragia grave com a ruptura dessa tuba uterina. E quando essa tuba uterina foi retirada, o que tinha aqui de branco? Um pequeno embrião. Tinha um embriãozinho implantado dentro da tuba uterina. É claro que essa gravidez não vai conseguir se sustentar, não vai conseguir chegar até o termo final. Por quê? Porque a tuba uterina não é lugar para uma gravidez. A tuba uterina não tem parede muscular, ela não tem força suficiente para sustentar uma gravidez. Então, a gravidez tubária não vai gerar uma gravidez normal, que vai seguir até o termo. Então, provas, outras bancas, né? Como, por exemplo, Delegado São Paulo. Só para fazer uma comparação para vocês. Delegado São Paulo, por exemplo, já cobrou essa questão da gravidez na trompa, na tuba uterina. Quando a gente interrompe essa gravidez tubária, isso não seria crime. Se a mãe tem um sangramento, está em risco de morrer, por causa da ruptura da tuba uterina, está sangrando, o sangramento interno. E aí o médico retira a tuba uterina e com isso retira a gravidez, interrompe a gravidez, e isso não seria propriamente crime, isso seria uma interrupção lícita da gravidez, o chamado aborto necessário, como a gente vai ver, tá bom? Então vamos lá, vamos lembrar também que estou falando de gravidez, parto e puerpério, e temos que falar dos marcos de início e de fim da gravidez, parto do puerpério. Eu vou construir com vocês um quadrinho, tá? Construa no seu material, construa no seu caderno, porque ele pode te ajudar a fazer prova desse tema
para delegados de polícia Minas. Então, vamos lá, nós vamos ver aqui os marcos de início e fim da gravidez, do parto e do puerpério. Para que a gente possa depois estudar aborto, infanticídio, enfim. A gravidez, nós já vimos que o início dela existe divergência, existem controvérsias entre a fecundação e a nidação. Nós temos autores defendendo o início da gravidez a partir da fecundação, o início da gravidez a partir da nidação. Muito bem. E nós temos também o fim da gravidez, que por convenção também existem divergências, tá, pessoal? Não é pacífico, não é unânime, mas convencionou-se de forma majoritária considerar que seria a ruptura da bolsa amniótica. Ruptura da bolsa amniótica, convencionou-se considerar que colocaria fim à gravidez. Isso de forma normal, né? Claro que eu estou falando aqui de uma situação de gravidez normal, de um parto normal. Não estou falando aqui de um parto cesariana, né? Um parto com intervenção cirúrgica. Vamos pensar em situações de parto normal, de parto não assistido, né? A gravidez terminaria com o momento em que a bolsa amniótica se rompe, o líquido amniótico sai, aí terminou a gravidez. Se terminou a gravidez, começa o período subsequente, que é o período do parto. Então, o parto começaria com a ruptura da bolsa amniótica. Também por convenção objetiva. É mais objetivo perceber o momento em que a bolsa se rompeu do que outras situações que ocorrem no fim da gravidez. Muito bem. O parto terminaria por convenção com a dequitação. A dequitação é a expulsão da placenta. Normalmente, nas situações mais habituais, a placenta é expulsa depois da criança, né? É claro que eu estou falando aqui em situações normais, em situações mais convencionais. Bom, se a dequitação finaliza o parto, ela dá início ao período subsequente, que é o período do puerpério. O puerpério vai, portanto, desde a dequitação, começa aí, e termina, vai até o retorno do organismo materno às condições anteriores. As condições anteriores à gravidez. Os livros vão dizer que isso dura, em média, 6 a 8 semanas, mas isso pode se prolongar no tempo. Pessoal, atenção. Esse quadrinho ele pode te ajudar a fazer questão de prova, em relação ao início e ao fim da gravidez, do parto e do puerpério. Atenção também, que a gente vai ver depois no bloco subsequente, que puerpério é diferente de estado puerperal do crime de infanticídio. Ok? Nós vamos estudar o crime de infanticídio no próximo bloco. Mas eu já quero que vocês saibam que puerpério é diferente de estado puerperal. Puerpério é um conceito obstétrico. É um período de tempo que vai da dequitação até o retorno do organismo materno às condições anteriores. Dura em média 6 a 8 semanas, podendo se prorrogar no tempo. Ou seja, toda mulher que vivencia uma gravidez, que passa por um parto, ela se tornará uma puérpera. A puérpera é a mulher que está vivenciando o puerpério. Nem toda puérpera vai vivenciar o estado puerperal. O estado puerperal seria uma criação da lei, né? A gente vai ver isso no próximo bloco. Uma criação da lei para justificar o tratamento jurídico penal mais benéfico dessa puérpera que comete um crime de infanticídio. Nem toda puérpera vai vivenciar o que a lei chama de estado puerperal e que pode levar a atentá-la contra a vida do seu próprio filho, né? Enfim, mas toda puérpera é aquela gestante que vivenciou um parto e que está vivenciando o puerpério. Então, fiquem atentos, mais uma vez, com esses períodos de início e de fim da gravidez, do parto e do puerpério. Eles podem nos ajudar a fazer questões de prova. Muito bem, já que estamos falando aí desses períodos, e nós temos que falar também das questões criminais que envolvem os períodos da vida reprodutiva da mulher. Aborto e infanticídio. E, normalmente, os temas
Aborto e infanticídio aparecem de forma expressa no nosso edital. Sexologia forense, aborto e infanticídio. Esses crimes podem estar na sua prova, né? Então, vamos falar um pouco do aborto. É claro que, do ponto de vista do direito penal, vocês estudam também o crime de aborto na matéria de direito penal, e isso ajuda muito para a gente na medicina legal, porque algumas questões jurídicas podem aparecer também na prova de medicina legal. Mas, em relação ao aborto, nós temos que nos lembrar de alguns nomes que podem ser cobrados na prova de medicina legal. Então, nós temos algumas nomenclaturas aqui para a prova de medicina legal que nós temos que ficar atentos, ok, pessoal? Então, vamos lá. Quando a gente fala de abortamento espontâneo ou abortamento natural, e eu estou falando abortamento, por quê? Porque, do ponto de vista técnico, né, o termo mais correto é chamar de abortamento. Abortamento é o ato de abortar. Aborto é o produto abortado. Abortamento, o ato. Aborto, o produto abortado. Só que o Código Penal usa aborto, né? Como o Código Penal fala em aborto, ele deveria falar abortamento. Mas como ele fala aborto, a gente fala aborto de forma geral. Beleza. Mas a conduta é abortamento. Então, quando a gente fala em abortamento espontâneo ou natural, eu estou dizendo de uma perda gestacional natural, espontânea. A mulher estava grávida e perdeu a gravidez. Acontece com muita frequência nas primeiras semanas de gravidez. Muitas vezes as mulheres nem sabem ainda, nem fizeram o diagnóstico que estavam grávidas, tem um sangramento, quando vai ver estava grávida e nem sabia, e perdeu a gravidez. Então, o abortamento espontâneo ou natural não é matéria de direito penal, né? Não tem nada a ver com crime, obviamente. É matéria de medicina, de obstetrícia. E a obstetrícia traz um marco para a gente falar em abortamento espontâneo ou natural. Então, esse marco aqui do abortamento seria até 20 ou 22, porque depende muito da classificação adotada, semanas de gravidez, né, de idade gestacional. Então, a gente fala, a obstetrícia chama de aborto a perda gestacional até 20 ou 22 semanas de idade gestacional. Por isso que esse limite, por vezes, é discutido. É um limite obstétrico. Porque a partir de 20 semanas, a gente já tem o feto viável. Antes de 20 semanas, ou 22, né, nós temos classificações diferentes. Antes de 20, 22 semanas, nós chamamos de feto inviável. A gente ainda não tem a viabilidade fetal para ele viver fora do útero. A partir de 20 semanas, a gente tem a viabilidade fetal. Então, a obstetrícia só chama de abortamento quando essa perda é de feto pré-viável. Feto ainda não viável antes de 20 semanas. Depois de 20 semanas, a obstetrícia não chama isso de aborto. Por isso que essa discussão em relação ao marco gestacional aí, às vezes ela aparece, ela acontece porque é um conceito obstétrico, é um conceito da medicina e não é um conceito da lei, né? A lei ela não diferencia o aborto, a perda gestacional, em relação à fase da gestação. Se é embrião, feto, viável, não viável, a lei vai chamar essa interrupção, quando é criminosa, vai chamar de crime de aborto, em qualquer momento da gravidez. A medicina não. A obstetrícia fala que aborto é só até 20 ou 22 semanas de gravidez. Beleza? Muito bem. Voltando aqui, nós temos o chamado aborto voluntário, que pode ser provocado, sofrido ou consentido, que estão no Código Penal, nos artigos 124 a 126 do Código Penal. Vocês estudam isso na matéria de direito penal. Aborto provocado é quando ele é feito pela própria gestante. Ela provoca o aborto em si mesma. Aborto consentido é quando ele é feito por terceiro, mas com o consentimento da gestante. E o aborto sofrido é quando ele é feito por terceiro, mas sem o consentimento da gestante. Ela sofre o aborto. Artigos 124 a 126 do Código Penal são as 3 formas de abortamento considerados criminosos no país. Aborto econômico ou social seria aqui, né, um tipo de abortamento voluntário, em tese, em que se alega falta de recursos financeiros para sustentar a gravidez. É claro que no Brasil essa alegação não é admitida. Lembrem-se das formas de aborto lícito, né, o chamado aborto legal, entre aspas, né, o aborto necessário, terapêutico ou profilático, ambos estão no artigo 128 do Código Penal. Vocês estudam em direito penal. Aborto necessário, terapêutico ou profilático é quando há risco de morte
da gestante, risco de morte da mulher. Então, interrompe-se a gravidez quando não há outro meio de salvar a vida da mulher. Aborto necessário é um verdadeiro estado de necessidade, ou terapêutico ou profilático, para salvar a vida da mãe, da gestante. Aborto ético, piedoso, moral, sentimental ou humanitário são os nomes que a gente atribui, né, ao inciso 2º do artigo 128, quando há crime de estupro. E essa gravidez se seguiu a um crime de estupro e há o consentimento da gestante para interromper a gravidez ou se ela for incapaz de seu representante legal. Então, aqui são as duas espécies de aborto legal que, de acordo com o Código Penal, poderá ser feito por médico. E muito bem, nós temos outras duas espécies, outros nomes que podem aparecer na sua prova: aborto eugênico ou eugenésico, aborto seletivo, entre aspas, porque não é verdadeiramente aborto, é interrupção seletiva da gravidez, quando nós temos aqui anomalias congênitas fetais. Anomalia congênita fetal, o principal exemplo de interrupção seletiva da gravidez é a anencefalia, que a gente vai ver que o STF julgou na ADPF 54, em 2012, a possibilidade de interrupção da gravidez quando o feto é anencéfalo. Por que a gente fala que nem é propriamente aborto e coloca entre aspas? Porque o feto anencéfalo, ele não tem possibilidade de vida extrauterina. Então, não é a mãe, o médico que está tirando a vida dele, é a doença. Então, quando eu tenho uma anomalia congênita fetal, uma malformação congênita fetal letal, incompatível com a vida, como a anencefalia, que é o principal exemplo, nós podemos ter a interrupção seletiva da gravidez. Nem é propriamente aborto. Agora, quando a anomalia congênita fetal é não letal, ou seja, é compatível com a vida, é claro que não pode haver a interrupção da gravidez. E se interromper a gravidez de um feto que tem uma anomalia compatível com a vida, isso seria chamado de aborto eugênico ou eugenésico, que vem da palavra eugenia, seleção de indivíduos perfeitos. Isso seria uma conduta verdadeiramente preconceituosa, discriminatória, que viola o direito das pessoas com deficiência, enfim. Tá? Agora, na prova de medicina legal pela FUMARC, pessoal, a FUMARC é mais objetiva. Ela não fica discutindo as teorias, não. Na prova de medicina legal, ela é mais direta, é mais objetiva. Então, você tem que saber as nomenclaturas, o que elas significam. As discussões em relação ao aborto, a descriminalização, a FUMARC não cobra isso normalmente, né, nunca cobrou, em provas de medicina legal. Então, lembrem-se dessas nomenclaturas que podem estar na sua prova. Muito bem, vamos prosseguir em relação ao aborto com algumas observações importantes. A primeira delas: vamos lembrar quando que se dá o início da proteção da vida para fins penais e potencial tipificação do crime de aborto, a depender do tipo de regulamento, né, de normatização jurídica adotada em determinado país. Então, a gente viu que existem divergências entre a fecundação e a nidação. Né? Nós vimos aí que temos divergências entre o início nidação e início fecundação. Pergunto a vocês: o uso do DIU, dispositivo intrauterino, é uma conduta abortiva? Não. Não é conduta abortiva. Por quê, pessoal? Porque o DIU impede a nidação. Então, pessoal, percebam o seguinte: se a gente estiver falando em proteger a gravidez a partir da nidação, e o DIU interrompe a gravidez antes da nidação, ele impede a implantação, nós estamos falando aqui de atipicidade. Seria um fato penalmente atípico. E para aqueles que defendem o início da gravidez a partir da fecundação, eles vão dizer que o DIU também não é abortivo, não é crime de aborto usar DIU, é claro. Por quê? Porque o Brasil permite o uso do DIU, é exercício regular de direito. E lembrem-se que o exercício regular de direito exclui a ilicitude. Então, olha só, eu tenho consequências diferentes. Considerar a nidação exclui a tipicidade penal.
Considerar a partir da fecundação exclui a ilicitude penal. Não há crime, ok, mas por justificativas diferentes, se eu adotar uma ou outra consideração. Pergunto para vocês também o método IUSP. Utilizar método IUSP é crime de aborto? Também não. Lu, eu não sei o que é método IUSP. É a pílula do dia seguinte. É a contracepção de emergência. É um dos métodos, né? Um dos métodos de pílula do dia seguinte, de contracepção de emergência, é o chamado método IUSP. Ele não é considerado aborto, ele não é um método abortivo. Por quê? Porque ele retarda. Ele faz várias coisas, tá, pessoal? Mas ele retarda principalmente a ovulação e ele impede que aconteça a fecundação. Então, pessoal, se a pessoa utilizou pílula do dia seguinte, não vai haver nem fecundação. Se não tem fecundação, não há concepto. Não fertilizou, não houve fecundação, não houve ovulação, não existe ovo, não existe sequer um concepto. Então, se não tem concepto, é claro que não tem aborto, porque não tem o sujeito a ser interrompido, né? Então, claro, método IUSP também não é um método considerado aborto. Outra observação importante, quando que acontece o início do parto? Nós vimos que, por convenção, adotou-se a ruptura da bolsa amniótica como o início do parto. Pergunto a vocês, esse início do parto, quando a bolsa se rompe, ele encerra completamente as possibilidades de configuração de aborto? Então, vamos lembrar o seguinte, em regra, começou o parto, não há que se falar em aborto, porque o aborto é a interrupção da gravidez. Terminou a gravidez, começou o parto, a gente poderia, em tese, falar aí da possibilidade de infanticídio. Essa seria a regra, mas existe uma exceção. E o que a gente tem que ver aqui é exatamente a exceção. Então, o início do parto encerra completamente as possibilidades de configurar aborto? Completamente não. Por quê? Porque existe uma exceção. E o que é essa exceção, propriamente? É quando a gente tem manobras abortivas realizadas pela gestante antes do parto, o feto nasce vivo, mas morre depois em decorrência das manobras. Então, perceba o seguinte, a ideia é, a mãe tentou abortar e não conseguiu abortar. Entrou em trabalho de parto, rompeu a bolsa, o feto nasceu vivo, mas ele morre em decorrência das manobras abortivas. Pessoal, o crime é de aborto, mesmo com o feto nascendo vivo depois do início do parto. Por quê? Porque o nosso direito penal adota a teoria da atividade. E a teoria da atividade diz exatamente que o crime é cometido no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o crime é cometido no momento da ação, no momento em que a mãe tentou as manobras abortivas, ainda que outro seja o momento do resultado. Por isso mesmo, o feto nascendo vivo, o crime será aqui o crime de aborto. Atenção a essa exceção, né, para essa questão importante sobre o aborto. E para a gente finalizar a discussão sobre o aborto, a gente tem que pensar em outras malformações congênitas além da anencefalia, porque a anencefalia, o STF julgou, como eu disse, a DPF 54, e como ela é uma malformação congênita letal, incompatível com a vida, permite-se a interrupção da gravidez. Mas quando eu tenho outras malformações congênitas, que não a anencefalia, vamos lembrar que se essa malformação congênita for letal, também incompatível com a vida como a anencefalia, eu poderia, em tese, ter uma interrupção seletiva da gravidez, mas para isso tem que ter autorização judicial. Por quê? Porque o STF autorizou apenas a interrupção da anencefalia. Agora, se a malformação for não letal, for compatível com a vida, e o exemplo mais cobrado em prova é a trissomia do 21, a síndrome de Down, é claro que não pode haver o aborto de um feto com síndrome de Down, porque é uma anomalia compatível com a vida. Interromper essa gravidez seria aborto eugênico.
E aborto eugênico é crime no Brasil. Não é permitido no Brasil interromper a gravidez por outras anomalias congênitas, além da anencefalia julgada pelo STF na DPF 54. Ok, pessoal?